O nosso papo de hoje é para tentar responder uma pergunta que acho que todo investidor se faz. Onde é que está o valor escondido no mercado agora? Uhum. A gente vai explorar se as melhores oportunidades estão, sei lá, em dividendos que parecem quase garantidos, em setores que já subiram bastante, ou talvez naquelas empresas que passam por uma transformação mais silenciosa. Exato. A ideia é justamente ir além desse sobe e desce diário das cotações, sabe? Certo. A gente vai investigar os fundamentos por trás de alguns nomes conhecidos para entender o que justifica ou não os preços de hoje. É uma conversa sobre estratégia, né? Sobre enxergar a história que os números estão contando. Perfeito. Então vamos começar com um caso que mistura dividendos com uma tese de crescimento bem específica, a Caixa Seguridade. A primeira pergunta, que não quer calar para quem investe focado em renda é: quando podemos esperar os próximos pagamentos? Essa é a parte mais, digamos, previsível da história. O anúncio do próximo dividendo deve acontecer junto com a divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2025. Ok. Agendada para o dia 26 de fevereiro de 2026. Mas assim, é fundamental entender o calendário completo. Assim, porque o anúncio é uma coisa, o dinheiro na conta é outra, certo? Perfeito, é isso. O anúncio é em fevereiro, mas a data com, que é aquele prazo final para ter a ação e garantir o direito ao pagamento, geralmente fica para o final de abril. Entendi. Quase 2 meses depois. Na conta acontece lá para meados de maio de 2026. E esse ciclo de anúncios, ele tende a se repetir, sabe? Janeiro, abril, agosto, novembro. É quase um reloginho. Um reloginho. E falando em valores, o que se projeta? Então, as projeções indicam um pagamento de R$ 1,40 por ação para o ano. O que, com a cotação atual, nos dá um dividend yield de um pouco mais de 8%, né? Exatamente. Um pouco mais de 8% já é um número bem atraente. Mas tem um detalhe nos bastidores que chama muita atenção, não é? Tem, e aqui está o verdadeiro insight. Existe uma sinergia quase que forçada com o controlador. A Caixa Econômica. Isso, a Caixa tem uma previsão de injetar mais de R$ 1 trilhão em crédito imobiliário. E o que isso tem a ver com a seguradora? Tudo. O seguro habitacional, ele é obrigatório por lei em qualquer financiamento. Espera aí. Ou seja, a Caixa Seguridade está posicionada na boca do caixa para receber uma onda de receita quase que automaticamente. É isso. É um dividendo já é robusto, mas com um catalisador de crescimento que é praticamente garantido por contrato. Um cenário muito particular. Muito. Mas isso nos leva à outra metade da equação, o preço. Mesmo com essa perspectiva tão positiva, a que preço vale a pena entrar? Certo. A ação hoje está abaixo do que algumas análises chamam de preço-teto, mas a margem de segurança ela é pequena. Vamos traduzir isso. Preço-teto é o máximo que se pagaria para ter um retorno mínimo esperado. E a margem de segurança é... É o desconto entre o preço atual e esse teto. Se a margem é pequena, o risco é maior. Faz sentido. Exato. Uma margem pequena sugere cautela. Nas fontes que a gente analisou, um ponto de entrada mais interessante para novos aportes seria abaixo de R$ 16. Abaixo de 16. É. Para se ter uma ideia, as últimas compras mais relevantes de investidores que seguem o papel de perto aconteceram na faixa dos 13 a 14 reais. Ah, aproveitaram uma queda. Exatamente. Aproveitaram uma queda que ocorreu entre abril e agosto de 2025. Isso mostra bem a importância de ter paciência e esperar o mercado oferecer um preço melhor. Essa ideia de esperar o preço certo me faz pensar numa filosofia de investimento que parece simples, mas é dificílima na prática. A de comprar e manter para sempre. Ah, o famoso buy and hold. Isso. Comprar uma boa empresa e, em tese, nunca mais vender. Por que isso é tão complicado? Porque o mundo real interfere, né? A grande vantagem teórica é o poder da assimetria. Se uma pessoa monta uma carteira com umas 15 boas empresas, a chance de uma ou duas delas se tornarem espetaculares e multiplicarem o capital muitas vezes é grande. Essas ganhadoras acabam compensando, e muito, as que não foram tão bem. E a ideia de que os ganhos são ilimitados, mas as perdas são limitadas ao que foi investido. Só que, na prática, o estômago do investidor entra em jogo. E como entra?
Todo mundo tem um plano de segurar para sempre, até a primeira queda de 30% do mercado. Pois é. A verdade é que a estratégia exige uma convicção quase sobre-humana. A gestão da empresa pode mudar para pior, um concorrente pode criar algo novo, ou a empresa pode simplesmente fechar o capital, tirar as ações da bolsa. E aqui no Brasil o desafio parece ainda maior, dado que nosso mercado de capitais é relativamente jovem. Sim, temos pouquíssimas empresas com histórico de décadas na bolsa que justifique essa confiança cega de manter para sempre. É uma estratégia bonita no papel, mas que na vida real vira comprar e reavaliar constantemente. O que não é ruim, só mais realista. Exato, mais realista. Falando em reavaliar, essa pequena margem de segurança que a gente viu na Caixa Seguridade me lembra a situação de um setor inteiro. Depois de uma alta impressionante, o setor de energia parece que esgotou a sua margem de segurança para novos aportes, não é? Essa é a percepção geral. O setor viveu um rally muito, muito forte. O índice de energia elétrica, que reúne as principais empresas da área, subiu cerca de 70% num período de 1 ano e 1 mês. 70%. É muita coisa. É muita coisa. Uma valorização dessa magnitude, naturalmente, comprime as oportunidades. A maioria das empresas ou ultrapassou os preços teto de referência ou está negociando com uma margem de segurança mínima. E essa alta foi geral, não se concentrou só em uma ou duas gigantes. Não, foi bem distribuída, a carteira teórica do índice é bastante equilibrada, mesmo a empresa com maior peso, a Axen Energia, não tem uma participação desproporcional. Isso mostra que o otimismo varreu o setor como um todo. Entendi. E quando a gente olha para o retorno que essas empresas oferecem agora, a imagem fica ainda mais desafiadora. Como assim? Se compararmos o retorno esperado das elétricas com um investimento de baixo risco, tipo um título público, a vantagem ficou bem pequena. Um Tesouro IPCA Plus 2035, por exemplo, estava oferecendo um retorno real de 7,5% ao ano. Certo. Para valer a pena correr o risco da renda variável, uma ação precisaria oferecer um prêmio significativo acima disso, né? E as elétricas não estão oferecendo esse prêmio. Poucas estão. Algumas até apresentam um retorno esperado na casa de IPCA mais 8% a IPCA mais 11%, o que parece bom. Mas tem um porém. Tem. Várias dessas empresas estão mais alavancadas, ou seja, com um nível de endividamento mais alto, o que aumenta o risco. E para o investidor focado em dividendos, a conta ficou pior. Por quê? Porque os preços das ações subiram muito mais rápido que os lucros e os dividendos. O dividend yield, que é o dividendo dividido pelo preço, encolheu. Ah, claro. Então, o investidor hoje paga mais caro por um fluxo de dividendos que não cresceu na mesma proporção. A festa dos preços altos deixou a ressaca de rendimentos mais baixos. Entendi. O setor ficou caro. Isso nos leva ao nosso último caso, que é a história de uma empresa que era vista como uma barganha e depois de uma alta forte, agora vive exatamente esse dilema do preço. A BR Partners. Exatamente. A BR Partners subiu 60% nos últimos 12 meses, com a cotação chegando na casa dos R$20. E com isso o indicador preço-lucro foi lá para cima. Foi para 12,2. Já esteve na casa de 7 ou 8. A fase de comprar barato e esperar o mercado reconhecer o valor, essa fase claramente já passou. Então, o que essa nova cotação de R$20 significa para a tese de investimento? Significa que a narrativa mudou. Antes, a aposta era na reavaliação dos múltiplos. Agora, para justificar esse preço, a empresa precisa obrigatoriamente entregar crescimento consistente nos lucros. O mercado já precificou o otimismo. Exato. Agora, a empresa tem que entregar o resultado. E sobre os dividendos, o pagamento recorrente deve ficar na faixa de 7 a 8% ao ano. É bom, mas não é espetacular nesse novo patamar de preço. Essa situação leva muitos investidores a fazerem uma comparação direta com um gigante do setor, o BTG Pactual, né? A lógica parece ser, por que arriscar numa empresa menor se eu posso investir no líder? É o clássico dilema entre a agilidade de uma lancha rápida e a segurança de um transatlântico. O BTG é o transatlântico.
É mais caro em termos de múltiplos, mas tem entregado um crescimento mais acelerado e é percebido como um ativo menos arriscado, o que leva a um fator psicológico. Que é a confiança para aportar mais dinheiro, imagino. Exato. É muito mais comum um investidor colocar uma pequena parte da carteira numa instituição menor, como a BR Partners, e se sentir confortável em fazer aportes pesados num banco consolidado como o BTG. E nesse caso, o histórico de retornos reforça essa percepção. Os números são bem diferentes, não é? Brutalmente diferentes. Desde que a BR Partners abriu capital na bolsa, a empresa entregou um retorno total de 14%. No mesmo período, o BTG entregou 180%. Nossa. Mas aqui vem o pulo do gato. O preço que se paga é tudo. Quem comprou BR Partners no IPO realmente não teve um bom resultado. Agora, Sim. quem comprou durante os momentos de estresse do mercado em 2023, quando ninguém queria, conseguiu mais de 100% de retorno. Isso mostra que o timing em empresas menores é fundamental. Certo, mas vamos olhar para dentro da BR Partners. Porque por baixo dessa discussão de preço, a empresa passou por uma transformação impressionante. Sem dúvida. E essa transformação é a chave para entender o otimismo do mercado. Em 2010, a empresa era basicamente um banco de investimentos focado em mercado de capitais, uma área muito cíclica. De lá para cá, ela se diversificou enormemente. Espere um pouco. Então a empresa basicamente se reinventou por baixo dos panos? A imagem que muitos têm de banco de investimentos talvez já não corresponda à realidade do negócio. É exatamente isso. A empresa trocou um motor instável por um muito mais confiável e potente. E os números deixam isso claro. Quais números? Pense nisso. Desde 2020, a receita das áreas mais estáveis, que não dependem do humor do mercado, explodiu, crescendo 346%. 346%. Isso. Enquanto isso, a receita da parte mais tradicional, de banco de investimento, ficou quase parada, cresceu só 4%. O resultado final, a receita total da companhia mais do que dobrou, aumentando 145% no período. É um crescimento médio de 24% ao ano na receita total. É a história de uma empresa que está mudando de patamar. E não é só crescimento, é crescimento com qualidade. A empresa é uma máquina de gerar lucro com o próprio dinheiro. O ROI, o retorno sobre o patrimônio... Uma medida de eficiência. Exato. Para cada R$ 100 que a empresa tem de patrimônio, ela consegue gerar entre R$18 e R$21 de lucro por ano. É um resultado excelente e consistente. E a lucratividade também é um destaque, certo? É o grande diferencial. A margem líquida da BR Partners é superior a 30%. Ou seja, de cada real que entra como receita, mais de 30 centavos viram lucro líquido no final. É mais que o dobro dos concorrentes. Exatamente. E, para completar, os dividendos são trimestrais, em março, maio, agosto e novembro, o que cria um fluxo de renda constante. A questão, como sempre, volta a ser quanto vale tudo isso. E para tentar calcular esse valor, as fontes que a gente viu usam uma ferramenta clássica, o modelo de Gordon. Como ele nos ajuda a pensar sobre o preço da BR Partners? Pense no modelo de Gordon como uma máquina do tempo para o dinheiro. Ele tenta responder uma pergunta simples. Se essa empresa vai me pagar dividendos que crescem um pouquinho todo ano, para sempre, quanto eu deveria pagar por ela hoje para ter o retorno que eu quero? Entendi. Ele traz o futuro a valor presente. Exato. E aplicando isso à BR Partners, o que a máquina do tempo nos diz? Diz que Ela nos mostra 2 futuros possíveis, dependendo do otimismo. Num cenário mais conservador, assumindo um dividendo de R$ 1,50 por ação para este ano, o modelo calcula um preço justo de R$ 18,75. então, como a ação está a 20, ela estaria um pouco cara. Um pouco cara. Mas aí vem o cenário otimista. E qual seria? Se a gente partir do princípio que a empresa vai crescer mais rápido, digamos uma taxa de inflação mais 4% ao ano, o preço justo calculado sobe para R$ 25. Ah, e a história muda. Muda completamente. Nessa visão, a ação ainda estaria barata e com bom potencial. A conclusão é que no preço atual, comprar BR Partners é uma aposta direta no crescimento futuro. A margem de segurança óbvia não existe mais.
Então, o que a gente leva de toda essa conversa? Parece que cada caso nos deu uma peça do quebra-cabeça. Vimos a importância de entender o cronograma dos dividendos, os desafios de estratégias de longo prazo, como um rally de mercado pode secar as oportunidades. Como foi o caso da energia. Exato. E, por fim, como o preço e as expectativas de crescimento definem se uma empresa como a BR Partners é uma boa oportunidade ou não. É isso. Isso nos deixa uma reflexão final, que vai ao cerne da estratégia de qualquer investidor. A comparação entre BR Partners e BTG ilustra um dilema fundamental. Qual seria? O caminho para construir patrimônio é buscar retornos maiores apostando na próxima grande empresa, aceitando mais risco, ou é mais prudente seguir pela via mais previsível dos líderes de mercado, mesmo que o potencial de crescimento seja mais moderado? Não há uma resposta certa, mas a escolha que cada um faz define a essência de uma filosofia de investimento. Hoje, nosso foco é a BR Partners. É uma empresa que teve um desempenho impressionante, né? Uma alta de 60% em 12 meses, levando a ação para a faixa dos R$ 20. A questão que fica é: inevitável. Essa cotação ainda abre espaço para o investidor, considerando o crescimento forte da empresa, ou o mercado já precificou todo esse otimismo, tornando uma aposta de maior risco? Eu vou defender a tese de que os fundamentos da companhia sustentam, sim, o valor atual. Pois é, e eu vou argumentar que a festa, já acabou. Nesse preço, a margem de segurança para o investidor praticamente sumiu, e o risco de uma frustração de expectativas se tornou bem relevante. Veja bem, a avaliação atual não é baseada em fumaça. Ela se apoia numa tese de crescimento muito sólida. A gente está falando de uma empresa que aumentou sua receita total em 24% ao ano, em média, desde 2020. E o mais importante, sabe, é a qualidade desse crescimento. Ele vem de uma diversificação inteligente, com as receitas de operações menos dependentes do ciclo econômico crescendo, olha só, 346% nesse período. Isso dá uma resiliência enorme para o negócio. Fora isso, a rentabilidade é excepcional. Um retorno sobre o patrimônio líquido que fica ali consistentemente entre 18% e 21%, e uma margem líquida acima de 30%. Isso é mais que o dobro da média dos concorrentes. Essa margem não é só um número. Ela sinaliza uma eficiência que os outros players simplesmente não têm. Os números são bons sim, não há como negar. Mas o meu ponto é sobre o preço que se paga por eles. Essa alta recente de 60% esticou o valuation. Minha análise, usando um modelo de Gordon com premissas bem realistas, aponta para um preço justo de R$ 18,75. Ou seja, nos R$ 20 atuais, a gente já está acima disso. O preço-lucro de 12,2 vezes já não caracteriza mais a barganha que um dia foi. E o histórico desde o IPO serve de alerta. Quem entrou lá atrás teve um retorno de 14%. No mesmo período, um concorrente muito mais estabelecido, como o BTG Pactual, entregou 180%. O mercado está dizendo algo com essa diferença, né? Ele cobra um prêmio pela segurança e pela escala, coisas que a BR Partners ainda está construindo. Mas essa comparação com o retorno passado pode ser um pouco enganosa. A BR Partners de hoje é muito mais madura e diversificada do que era no IPO. A rentabilidade e a diversificação que eu mencionei são a prova de que a empresa tem sim capacidade de entregar o crescimento que o mercado espera. O preço atual reflete essa qualidade e a confiança na execução. Você não acha que uma gestão que entrega uma receita de R$ 8,4 milhões por diretor merece esse voto de confiança? Então, essa sua confiança na execução é justamente o ponto central do risco, entende? Quando você paga R$ 20 por uma ação cujo valor justo conservador é R$ 18,75, você está apostando que um cenário otimista não apenas vai acontecer, mas que vai superar as expectativas. Onde está o colchão de segurança para o investidor se, por qualquer motivo, a empresa entregar um crescimento um pouquinho menor?
Qualquer frustração, qualquer desvio do plano pode causar uma correção relevante no preço, porque não há gordura para queimar, o investidor está pagando adiantado por uma promessa. Eu entendo o seu ponto sobre a margem de segurança, mas discordo que o risco seja tão elevado. A alta qualidade da gestão, evidenciada por essas métricas de eficiência que são muito superiores às da indústria, funciona como um fator que mitiga o risco. Uma empresa mais eficiente tende a navegar melhor em cenários adversos. Além disso, a própria companhia informa que seus pares negociam com múltiplos de preço-lucro entre 13 e 22. Dentro dessa faixa, a BR Partners não parece cara. Pelo contrário, ainda estaria no piso da comparação. Certo, mas aí a gente cai em outra armadilha, né? Comparar múltiplos sem ajustar pelo risco e pela escala de cada empresa pode levar a conclusões erradas. Um gigante como o BTG Pactual justifica um múltiplo maior por sua liquidez, por sua diversificação, dominância de mercado. Não é uma comparação de igual para igual. O ponto crucial para mim continua sendo que o preço de R$20 já exige que a BR Partners entregue um crescimento robusto e sem falhas nos próximos anos. O sucesso futuro já está, em grande parte, embutido no preço de hoje. Quem compra agora está assumindo o risco de que essa execução perfeita aconteça. Resumindo a minha visão, a BR Partners é um caso de investimento em crescimento e eficiência operacional de altíssima qualidade. Para o investidor com um horizonte mais longo que acredita que essa equipe vai continuar entregando resultados acima da média, o preço atual ainda é justificável pelo potencial que a empresa tem de continuar se consolidando e ganhando mercado. Já do meu lado, a conclusão é que a janela de oportunidade para comprar BR Partners com um desconto claro, com uma boa margem de segurança, ficou para trás. A cotação atual demanda um otimismo que desconsidera os riscos de ser uma instituição menor e que, como a gente viu, entregou um retorno histórico para o acionista bem inferior ao de seus principais concorrentes. No fim das contas, a análise se resume a esse equilíbrio. De um lado, um histórico inegável de crescimento e rentabilidade. Do outro, um preço que já parece ter capturado uma parcela bem significativa dessas boas notícias. Exato. E a questão que fica para o investidor é decidir se o prêmio que ele paga hoje será devidamente recompensado pelo desempenho futuro da companhia. Essa é a aposta que está na mesa. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.